Bom dia, querida. Bom dia, obrigada. Que privilégio. E, gente, além disso, eu tive o privilégio, eu trabalhei com a mãe da Bárbara, doutora Ângela Passi. Um beijo, amo muito. Eu trabalhei na Secretaria de Justiça e ela foi secretária de Justiça. Isso. Trabalhei com o adjunto lá e quando eu encontrei sua mãe, eu falei, gente, esse mundo é muito pequeno. Isso. E aí conheci a Bárbara e hoje está aqui. Estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho. É isso mesmo. Sobre o câncer de mama. Algo que parece que só de dizer a palavra parece que atrai, né, Bárbara? Felizmente não atrai não. Graças a Deus. Mas isso tem é um o medo. mito. É um mito. Mas o medo é muito grande, né? Principalmente que a gente sabe que hoje o câncer de mama é a patologia que mais mata a mulher, é o câncer que mais mata a mulher no Brasil. E é engraçado porque isso parece até um pouco incoerente, porque de acordo com a tecnologia, com tudo que vai sendo desenvolvido, não deveria, não? Como assim, Bárbara? Na verdade, o que a gente tem conseguido é fazer o diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, diferente do câncer de colo, que hoje a gente tem uma vacina que realmente pode prevenir a evolução do câncer de colo, são poucas as armas, né, que nós temos para evitar o câncer de mama. Então, a intenção do Outubro Rosa, que começou na década de 90, já do século passado, né, é iluminar os monumentos principais do mundo. Começou nos Estados Unidos, a gente tem a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, de rosa. O Brasil também já assumiu essa campanha. Então, o Outubro Rosa é para esclarecer realmente as mulheres e atentá-las, né, que o importante é fazer o diagnóstico precoce. Isso é essencial, né? Sabemos que o câncer de mama hoje, quando diagnosticado com lesões muito pequenas, ele tem até 90% de cura. Uau! E muitas vezes a mulher, principalmente a mulher brasileira, que ela tem muito medo de ter a notícia. E, na verdade, quanto antes a gente tem a notícia, melhor. Né? Se a gente tem ainda algumas pacientes que ficam em casa, notam um tumor, um nódulo, uma massa, enfim. Mas tem medo de enfrentar. Mas tem medo de enfrentar. E vai escondendo. E quando esconde, a história é outra. Isso é muito sério. Então, a intenção do Outubro Rosa é justamente não se escondam, não tenham medo. Isso mesmo. Vamos atrás do rastreamento. Então vamos falar aí de mitos e verdades aí sobre o câncer de mama e nós temos algumas perguntas para você. Vamos começar aí com a nossa primeira pergunta, Bárbara. Se as pessoas obesas, elas têm mais chance de ter câncer de mama, Bárbara? Infelizmente, sim. Hoje tem alguns estudos demonstrando que as pacientes mais obesas têm mais câncer de mama, principalmente mulheres pós-menopausa. Sim. Porque a mulher na pós-menopausa mais obesa, ela produz mais hormônios. Perifericamente, que a gente fala. Ela não tem o ovário, mas ela faz a produção no tecido adiposo. Sim. E isso pode aumentar, sim, a incidência do câncer de mama. Por isso que hoje em dia nos consultórios a gente tenta mostrar para a paciente a importância da atividade física, de manter o índice de massa corporal baixo, porque realmente alguns trabalhos, recentemente tive um congresso nos Estados Unidos e foi apresentado um trabalho em que mostra que a paciente magra, que faça pelo menos 3 vezes por semana atividade física, ela tem até 30% a menos de câncer de mama. Uau! E é muito. É muito? Então, a gente pode até chamar de uma prevenção primária, né, antes da pessoa ter. Pode falar. Outro fator importante também é a bebida alcoólica, o álcool, que realmente já está comprovado que ele tem fatores oncogênicos que pode desenvolver o câncer de mama, dentre outros, e o fumo. Né, que na mama não é tão importante quanto no pulmão, quanto na faringe, laringe, mas também importante. Certo, a gente tem mais uma outra pergunta para você a respeito dos mitos e verdades aí do câncer de mama. Essa aí você já até respondeu, né? O exercício físico diminui o risco. Você falou que chega até 30%, não é verdade? Isso. Então, assim, a gente tem insistido muito no consultório. Não é questão de beleza, não é questão de saúde. E esse seria, você até comentou, no mínimo 3 vezes por semana. Isso. Seria quanto tempo, assim, mais ou menos? De preferência, 1 hora. Mas o mais importante, seja uma atividade física que seja prazerosa, porque a pessoa vai continuar. Então, é o que eu falo com meus pacientes. Não adianta você fazer corrida se você detesta, se você gosta de fazer caminhada. Faça caminhada. Jogue tênis. Eu jogo tênis. Jogo um tênis. Faça uma dança de salão, um pilates. Não importa. Tem que ter uma atividade física, que você vai dar sequência. Certo. A gente tem mais uma outra pergunta também, Bárbara, para você. Se a suplementação de vitamina D diminui o risco de câncer de mama? Não, ainda não tem nada. É um mito. É um então. mito. Não vai te fazer mal, então pelo contrário, né? Mas não tem nada que comprove. Certo. Cientificamente, não.
mas pode ser tomado principalmente que a brasileira hoje, de uma certa forma, está com muito medo do câncer de pele, que afinal de contas é o que mais compromete. Os não melanomas é o maior câncer que compromete hoje a população brasileira. Então, todo mundo foge do sol, passa bastante protetor solar. Então, nós estamos tendo, sim, muitas mulheres com baixa de vitamina D. O ideal para evitar essa baixa de vitamina D, que é fundamental para não ter osteoporose, enfim, é tomar pelo menos 10 minutos de sol por dia. Certo. Eu fiquei até perguntando, porque na dúvida da atividade física, hoje o povo está muito sedentário mesmo, porque a gente vê até as academias, às vezes, muitas vezes, cheias, mas no geral mesmo, dentro do consultório, você vê a maior parte das pessoas não estão se cuidando. Assim. Infelizmente, questão de trânsito, né? A correria do dia a dia, principalmente a mulher que tem a dupla, eu brinco, às vezes até tripla jornada, que ela trabalha, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida do marido. Então, assim, tá faltando tempo mesmo. O deslocamento tá difícil, mas eu falo, né, a gente tem que seja sábado, domingo, um dia durante a semana, tem que tentar fazer alguma coisa. E a dieta piorou muito. A alimentação tá A alimentação, péssima, né? O Brasil hoje já está um dos grandes países com alto índice de obesos e que desencadeia o diabetes, a pressão arterial, né, a hipertensão arterial. Então, é uma coisa muito importante a gente tentar equilibrar a dieta. O antigo prato brasileiro, famoso, arroz, feijão, salada e uma carninha, está sendo modificado por massa, por sanduíches, isso tudo piora muito. Fast food. Fast food. Nossa, eu tenho agora uma outra pergunta, que essa daí é realmente uma dúvida, se é mito ou se é verdade. O uso de desodorantes e outros cosméticos auxiliares aumenta o risco de câncer de mama, Bárbara? Ótima pergunta, Carol, isso aí, porque não? pessoal. O pessoal chega no consultório, sim, a internet divulga muita... Isso. A internet realmente é uma fonte de várias notícias, né? Verdadeiras ou não? Verdadeiras ou não. Então, essa é uma falsa. Essa realmente não tem, Porque eles não falam, tem relação. aerosol é problemático, ou rolon. O ferrinho do sutiã pode dar câncer de mama. Muita paciente pergunta, aquele ferrinho de sustentação do sutiã também não dá câncer de mama, não. Uau. Isso é mito. Então, gente, vamos usar desodorante sim, é muito importante. Essa justificativa para não usar desodorante não pode. A gente tem mais uma outra pergunta para a doutora Bárbara. Alimentos à base de soja ou suplementos com isoflavona diminuem o risco de câncer de mama? Não, muito antes pelo contrário. A isoflavona ela pode, de uma certa forma, usada em altas quantidades, ter uma ação estrogênica. Então, por exemplo, pacientes que têm história de câncer de mama na família, a gente contraindica que esse parente faça a reposição hormonal. Porque pode acelerar o processo do câncer de mama e aumentar muito pouco, mas aumenta o risco. Nessa paciente pós-menopausa, a gente pode indicar, sim, o uso da isoflavona, mas em pequenas quantidades, para amenizar os sintomas, principalmente o calor, o famoso fogacho. Né? Pode ser usado, mas não em exagero. Certo, certo. A gente tem mais uma outra pergunta para a doutora Bárbara. O uso de aspirina e outros anti-inflamatórios diminui o risco de câncer de mama? Não tem nenhum estudo que faça associação de aspirina, anti-inflamatório com mama, não. Não? Não. E a nossa tem mais uma outra pergunta. Se aí o consumo aí do chá verde diminui o risco de câncer de mama? Também não. O povo inventa muito, né? O povo inventa muito. A única coisa comprovada que diminui realmente a incidência de câncer de mama é atividade física e baixo índice de massa corporal. Então, realmente, é o que a gente pode fazer hoje. O mais importante, mais uma vez, voltando ao Outubro Rosa, voltando à importância dessa conscientização da população, e acho que não só da feminina, eu acho importante a gente ressaltar aqui, Carol, que também o câncer de mama acontece no homem. Apesar de ser em menor quantidade, mas pode acometer o homem. A cada 100 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um homem. E isso, algumas vezes, o homem não sabe. Né? O diagnóstico do homem é único e exclusivamente pela palpação. O homem vai notar um nódulo na mama que ele nunca teve. Então, tem que procurar, sim, um médico, um mastologista para avaliar, tá? E, voltando, a mulher faça a sua mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu tô com 36, eu já fiz a minha. A primeira, a gente recomenda dos 35 aos 40, uma de rastreamento, a base. E depois dos 40 anual. Essa é a melhor tática, o que a gente pode fazer de melhor para conseguir uma cura para essa paciente. Certo. E a gente tem mais uma pergunta para você, doutora Bárbara. Se o uso de anticoncepcionais pode aumentar o risco do câncer de mama? Então, não.
Isso é um tema realmente que cria grande polêmica. A tendência nossa é naquela paciente que tem história familiar de não passar, mas comprovado, medicina baseada em evidência, na literatura, não. O uso anticoncepcional não aumenta a incidência de câncer de mama e as usuárias, as jovens, podem tomar tranquilas que não tem problema algum, tá? Isso é uma boa pergunta que realmente às vezes fica essa dúvida. E até o período aí, período que a mulher está amamentando, é um período que ela está livre de qualquer risco de câncer de mama? Ótima pergunta, também não. Tá? A gente sabe que a amamentação ela é um fator protetor. Ela diminui a incidência de câncer de mama para dar, a gente poderia dizer, uma evolução, um amadurecimento do ducto mamário. Mas isso só acontece quando a mulher engravida antes dos 30 anos, quando ela amamenta antes dos 30 anos. Então é uma coisa também que vem mudando na sociedade brasileira, tal como a americana e europeia, porque a mulher cada vez mais posterga essa gravidez. Isso. Ela quer ter uma carreira, ela quer estar bem financeiramente, estabilizar, para aí sim engravidar. A partir dos 30, a amamentação ela não dá um benefício de diminuir o câncer de mama, não. E a mulher amamentando pode sim ter o câncer de mama e às vezes é um grande problema, porque muitas vezes ela palpa alguma alteração na mama, mas ela acha que é do leite, que é um empedramento, e isso pode diagnosticar, atrasar esse diagnóstico, sim, que é uma coisa muito triste. Né? Ela palpa aquilo, mas acha que é normal. Então, muitas vezes a lactante, sim, ela tem sim com pior prognóstico, porque demora o diagnóstico. Correto. Doutora Bárbara, foi uma aula. Uma aula aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pela presença, pelo carinho. Eu que agradeço. O programa de Tudo Um Pouco está com as portas abertas. Tudo quando tiver campanha, o que precisar, pode nos procurar. Obrigada. Porque temos que usar os meios de comunicação da melhor maneira possível, né? Prevenindo, trabalhando algo que traga vida para as pessoas. Só aproveitando, agora em novembro tem o Novembro Azul. É isso mesmo. Viu? Então, homens, Novembro Azul, CA de próstata, câncer de próstata. Isso, né? Que acho que de repente vocês poderiam falar também sobre isso. Com certeza, né? Vamos sim, vamos sim. Tá bom? Muito obrigada. Um grande dia. Beijo para sua mãe. Mando, com certeza, né? viu? E volte sempre. Com certeza, obrigada. E, gente, você viu aí, aprendeu bastante, então precisamos nos cuidar. Mulher, o Senhor te fez, né? E somos mordomos aí do nosso corpo, precisamos cuidar do nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo e Deus quer realmente que você tenha muitos anos de vida. Mas para isso, precisamos nos cuidar.